Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Então eu tô fazendo esse vídeo pra gente falar mais um pouquinho, né, sobre os artrópodes, que o vídeo que eu mandei na aula passada foi um vídeo de outro professor, então eu resolvi fazer um resuminho aqui básico sobre os artrópodes. Nesse resuminho aqui, como vocês podem ver, é uma tabelinha, ela tá mostrando as principais características que diferenciam um grupo do outro. Aqui nós temos divisão do corpo, número de patas, de antenas, se tem quelíceras, se tem pedipalpos e os exemplos. Então nós temos aqui 4 classes. Naquele dia da aula, da aula online, eu falei que eram 5. E aí até foi o Caio que me perguntou, quem que são os miriápodes? Miriápodes foi quando eles juntaram as duas classes porque não acharam que eles tinham tantas diferenças assim. Por exemplo, as lacraias e os piolhos de cobra, eles não tinham tantas diferenças para ficarem em classes separadas, né? Então eles juntaram esses dois grupos e ficou só miriápodes. Então nós temos os aracnídeos, que são quelicerados. O que são quelíceras? Sabe aquela coisinha que a aranha tem, tipo uma pinça assim na boca para picar a presa? Aquilo ali são as quelíceras. Então, os aracnídeos também são chamados de quelicerados. Então, de acordo com a divisão do corpo, os quelicerados ou os aracnídeos, eles possuem céfalo, tórax e abdômen, ou seja, é fundido a cabeça com o tórax e o abdômen lá embaixo. Vocês já viram que só tem duas partes mesmo? Tem lá a parte de cima, que é a cabecinha, e a parte da bundinha. Então, isso que quer dizer cefalotórax e abdômen. Nós temos nos miriápodes, nós temos diplópodes, que são cabeça, tórax e abdômen. E temos também quilópodes, que são cabeça e tronco. Quem que são os diplópodes? As lacraias. Ou seja, elas vão ter uma cabeça, um tórax e um abdômen. E são os quilópodes? O piolho de cobra, que está escrito aí embaixo, embuás. Os embuás, ou piolho de cobra, eles vão ter simplesmente a cabeça e o tronco. Aí depois nós temos os crustáceos. Os crustáceos têm um cefalotórax e um abdômen, assim como os aracnídeos. E os insetos, que vão ter uma divisão de 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Quanto ao número de patas, né, gente? Olha aqui, número de patas. Os aracnídeos têm 4 pares de patas, 4 de cada lado, né? Ou seja, eles têm 8 perninhas, então. Os miriápodes, as lacraias, elas têm 2 pares em cada segmentozinho do corpinho dela. Já os piolhos de cobra vai ter um parzinho por segmento. Então, se a lacraia vai ter mais pares de patas do que um quilópode. Tanto é que é diplópode, de 2, né? 2 pares por segmento. Os crustáceos é variados, não tem uma coisa que especifica uma quantidade geral para todo mundo, é variado. Os insetos geralmente são 3 pares, ou seja, uma abelha, uma formiguinha, elas vão ter 6 perninhas, né? Então, 3 pares. Antenas. Tem grupos que tem grupos que não tem. Como, por exemplo, as aranhas não têm antenas, que são os aracnídeos. Os miriápodes, que são as lacraias, e os piolhos de cobra, vão ter um par. Os crustáceos, como por exemplo camarão, como por exemplo lagosta, vão ter 2 pares de antenas. E os insetos, um parzinho apenas também. E para que servem essas antenas, gente? É a questão sensorial deles, é como eles vão sentir o mundo ali ao redor deles, né? Então, eles precisam dessas anteninhas. As quelíceras, que são aquelas estruturas que eu falei que fica ali no aparelho bucal do animal. Então, as quelíceras, os quelicerados, né, o próprio nome já diz, vai ter. Então, um par de quelíceras. Os miriápodes não têm quelíceras, os crustáceos também não, e os insetos também não. Pedipalpos. Quelícera é aquela coisinha que eu falei que faz tipo uma pinçazinha.
A aranha, além disso aqui, ela tem uma patinha menor, que não faz parte dos 4 pares de patas, que fica perto da boquinha, que chama pé de palpo. Aquilo ali serve para manipular o alimento. Então, por exemplo, ela pega um inseto qualquer lá, que segura com os pés de palpos, e aí vai com a quelícera para morder e mastigar e eliminar o veneno dela ali naquela presa, né? Então, ela tem ali o pé de palpo. E nenhum outro grupo possui, todos são ausentes o pé de palpo, né? Então, somente as aranhas, o escorpião, quem faz parte aí dos aracnídeos. E os exemplos? Quem são os exemplos dos aracnídeos? Aranhas e escorpiões. Quem são os exemplos dos miriápodes? Lacraias e piolho de cobra. Ou emboás, em outros lugares chamam assim, né? Quem são os crustáceos? Caranguejo, lagosta, camarão. E eu falei que existe um crustáceo de terra sem ser aquático, né? Que é o tatuzinho de jardim. Ele é um crustáceo, então ele também faz parte do grupo. E nós temos os insetos, barata, abelha, mosca, né? Borboleta, os besouros e uma infinidade de insetos. Então, gente, esse é o videozinho. Só queria mesmo dar essa questão dessa diferenciação aí entre os diversos grupos de artrópodes. Mais pra frente a gente comenta outras características, como por exemplo, que eu já até foi falado no vídeo passado, nem precisava de eu estar falando tanto, que é a questão do desenvolvimento, se é direto, se é indireto, se tem estágio larval, se não tem, né? Então tem todas essas questões aí ligadas aos artrópodes. Mas por enquanto é só. Eu vou mandar umas atividadezinhas. Aqueles que estão de recuperação, nos vemos na quinta-feira. Os que não estão, só nos vemos hoje mesmo, que é na terça, né? Vocês vão estar me vendo na terça. E aí, só na próxima terça pra gente ter a nossa aulinha, né? Porque vocês vão estar de férias de boa. Agora, os que estão de recuperação, por favor. A matéria da recuperação, gente, não é essa é a matéria nova, já do terceiro ciclo. A matéria da recuperação é a mesma que vocês estudaram lá para fazer o simulado. Mas vocês vão receber aí as orientações direitinho. Então, fiquem com Deus e até a próxima, viu?